Eu vou ler primeiro o texto que está em Ezequiel 28. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a partir do verso 11: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Vamos até aí. Agora eu vou ler um texto que está em Isaías, capítulo 14. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Os dois textos que eu li, o de Ezequiel e de Isaías, segundo os estudiosos de teologia, esses dois textos descrevem a queda de Lúcifer, um querubim diferenciado. O texto de Ezequiel diz que o dia que ele foi criado, instrumentos musicais foram criados para ele. E descreve a sua formosura, a sua beleza, diferenciado dos outros anjos. Mas esse texto de Isaías, ele diz, a partir de Isaías 14, verso 13: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Agora você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 3. E nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis 3, a partir do verso 1. O texto diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Lúcifer estava no Éden, antes do Éden. Como dizia Ezequiel, estavas no Éden, jardim de Deus. Mas na verdade ele estava na eternidade, antes mesmo que o homem fosse criado. E ele tinha o acesso pleno a Deus, o Criador de todas as coisas. Criatura distinta, especial, diferente, criado pelo próprio Deus.
E o texto de Ezequiel segue descrevendo como ele era majestoso, como ele se cobria de pedras preciosas, como ele era formoso. Mas mesmo sendo de uma hierarquia mais elevada entre os anjos de Deus, isso não foi o bastante para Lúcifer. E ele desejou ser como Deus. A insatisfação de Lúcifer deu origem a Satanás. E curiosamente, quando a gente vê a serpente, a figura que representa Satanás no Éden, a gente vê a mesma insatisfação sendo plantada na mulher, que também usufruía da perfeição, da beleza, da ausência de dor e da companhia do Criador. A Bíblia diz que toda viração do dia, Deus vinha ter com o homem, com a mulher. Você já pensou o que é isso? Conviver com a perfeição. Tudo que ela precisava, ela tinha. Tudo que aquela mulher poderia sonhar, ela tinha. E Deus colocou um limite. Um limite. Da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, você não vai comer. E ele diz por quê. Ele não precisava explicar por quê, mas ele explicou. Porque do dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E a serpente vem então plantando no coração da mulher a mesma insatisfação que deu origem a Satanás. O descontentamento deu origem à queda. Porque a mulher de repente não achou que estava tão bom, tudo que ela podia comer, tudo que ela podia ter, todo o acesso, toda a liberdade. E ela foi na única restrição que Deus fez. E nós não somos assim até hoje. Você está satisfeita com a sua roupa nova, até você ver a sua amiga com uma roupa mais bonita do que a sua. Você está feliz com a sua televisão de tubo, 14 polegadas, ela está lá desde que você casou, nunca deu defeito, até que o caminhão da Casas Bahia para na porta da sua amiga e desce uma Smart TV. Na mesma hora você fica insatisfeita com a que você tem. Ela está funcionando, você estava feliz com ela, até olhar para a casa do vizinho e ver o que ele conquistou, e de repente a sua pareceu menos. E o ser humano é o eterno insatisfeito. A gente está sempre achando que vai ser feliz quando? Quando eu tirar o meu diploma, quando eu fazer o meu doutorado, meu mestrado, meu pós-doutorado, quando eu me casar, quando eu tiver um filho, quando eu tiver outro filho, quando eu parar de ter filhos, e aí a gente vai fazendo projeções, aí eu vou ser feliz. Quando eu me casar, quando eu emagrecer 30 quilos, e a gente fica lá, projetando a felicidade no amanhã, e não enxergando, nem desfrutando o hoje. A ingratidão azeda o nosso coração. A ingratidão nos distancia de Deus. A ingratidão nos torna invejosos, competitivos, arrogantes. A insatisfação enche o nosso coração de cobiça. E a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Vocês já pararam para pensar? Nós temos um par de pés e 100 pares de sapato. Eu não sei se você tem 100, mas se você pudesse, você teria. A gente sempre está procurando aquele sapato que vai combinar com aquela roupa, e a gente tem 2 ombros. Mas quantas bolsas, hein? E a gente sempre precisa de algo novo para ser feliz. A gente fica endividada. E a gente fica olhando para o marido da outra, para a cintura da outra, para o cabelo da outra, para o filho da outra. E a gente chega ao absurdo de falar com os nossos filhos: por que você não é igual fulano, menino?
Vocês estão rindo, mas é para chorar. A insatisfação tomou o nosso coração. E quando a gente é insatisfeito, a gente não é grato. E a vontade de Deus é que a gente dê graças em tudo. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ah, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero viver a sua vontade. Então começa sendo agradecida. Agradece. Agradece a bênção e agradece a luta. Agradece a abundância e agradece a falta. Agradece. Será que você pode agradecer por aquilo que você tem? Quando eu me casei, eu morava num apartamento pequenininho. Já contei essa história muitas e muitas vezes. Ele era nosso, nossos pais tinham nos ajudado a dar entrada e entrar no financiamento pela Caixa Econômica Federal, e nós casamos pagando a casa própria. Não entramos para o aluguel, entramos no pagamento da casa própria, e a gente estava tão feliz. Mas o apartamento era suficiente para um casalzinho que tinha acabado de se casar. 2 quartos, a sala, o banheiro e a cozinha. Era mais do que o suficiente. E eu estava feliz com o meu apartamento, até que eu descobri que minha amiga que estudou comigo estava construindo uma big de uma casa. Aí eu não falei para ninguém, mas a insatisfação de Lúcifer veio morar no meu coração. E a gente começa a falar: mas Deus, ela nem crente é, Senhor. Eu sou tão boazinha, Jesus. Lembra de ontem, né? A história do Deus Papai Noel, né? Me dá uma estrelinha porque eu mereço, Senhor. Eu estou fazendo tudo direitinho. E eu estava nessa vibe. Mas eu também estava buscando de Deus transformação, mudança, crescimento. E aí eu fui pegar um ônibus para voltar para minha casa um dia. Fui no centro da cidade, fui pegar um ônibus para voltar para casa. E o ônibus tomou o rumo da minha casa, mas quando foi chegando, entrou no meu bairro, entrou por outra rua, entrou por outra, e foi para um rumo completamente diferente. Eu virei para o trocador e falei assim: e aí, moço, o que está acontecendo? Vocês mudaram o itinerário? Não, dona, esse aí é outro ônibus. Que ônibus que é esse? Não é o 207? É o 207. B? Não, é o C. Mas só tem A e B, mas agora tem o C. Aí eu fiquei indignada e falei assim: ai meu Deus, e agora? E agora? Agora a senhora vai até o ponto final, depois a senhora volta. Aí eu olhei assim, vi o prédio que ficava perto da minha casa, era um prédio bem alto. Falei: você quer saber? Eu vou descer aqui mesmo, vou embora a pé. E dei o sinal, desci e fui andando na direção daquele prédio pensando: eu vou seguir nesse prédio e eu chego na minha casa logo, logo. Quando eu estava quase chegando naquele prédio, eu me deparei com uma favela, que eu já sabia que existia, que estava naquele lugar. Os pedintes iam lá na minha casa bater na porta, a criançada. Mas eu nunca tinha estado lá. Eu não conhecia aquela comunidade carente. E comunidade carente é um nome bonito para aquele lugar. Porque eu nunca vi, eu já entrei em muitas comunidades, mas nada parecido com aquilo. Eu nunca mais vou me esquecer do que eu vi naquele final de tarde, naquele lugar. Como um ser humano podia viver naquelas condições? Um cheiro horrível, um córrego que passava por ali. Eu tinha nadado naquele córrego na minha infância, mas ele tinha se tornado, com o crescimento do bairro, o esgoto dos prédios, das casas novas construídas, iam sendo jogados naquele riacho que se tornou um esgoto a céu aberto. E as criancinhas brincando ali, com aqueles abdômen distendido, o catarro descendo. A coisa estava feia. A vontade que tinha era de pegar aqueles menininhos, levar para casa. O cheiro daquele lugar ficou impregnado nos meus cabelos, na minha roupa. E eu tinha que ir passando entre os barracos para chegar na ponte que me daria acesso ao outro lado do bairro. E quando a gente vai entrando no meio dos barracos, a gente vai lendo aqueles cubículos,
baixos, com lona preta, e estava fazendo um calor de 40 graus em Belo Horizonte. Chuva e calor, chuva e calor, chuva e calor. Pernilongo para todo lado. Ratazana se esgueirando entre os barracos. Um quadro de guerra, um quadro de miséria. Não precisava de ir na Etiópia. Estava ali, pertinho da minha casa. E eu vi uma mulher lavando a vasilha na água do córrego. Eu vi uma cama que era um catre, na verdade, eram alguns tijolos com um estrado e alguns cobertores jogados em cima. É ali que a família inteira devia dormir. Vários sulcos no chão, esgoto escorrendo até chegar no córrego. E um boteco, que falta tudo. Mas a cachaça não falta. Talvez para anestesiar a dor de ver um filho pedindo: pai, me dá pão. E não ter o que dar. E aqueles homens com os olhos vitrificados olhavam para mim. O que essa aí está fazendo aqui? Era o que os olhos deles diziam. E eu estava horrorizada, horrorizada. Como que aquele lugar estava tão perto da minha casa e eu nunca tinha visto? E era uma favela enorme, ela se estendia ao longo do córrego. E eu atravessei e fui subindo e o cenário foi mudando. Estava chovendo, tinha chovido aqueles dias. Então, quando eu entrei na minha rua, as árvores estavam verdinhas, verdinhas, o asfalto lavado. E eu tinha, pela primeira vez, estava reparando como é que os jardins da minha rua estavam bem cuidados. E eu, uau, minha rua é bonita. Eu nunca tinha percebido como é que minha rua é bonita. Cheguei diante do meu prédio, olhei para o prédio, pintadinho, limpinho, novinho. E eu achei ele lindo. Entrei dentro de casa, fechei a porta atrás de mim e olhei para a minha sala, pêssego, com uma faixa floral de roda-teto, usava muito naquela época. E as almofadas eu tinha feito do mesmo tecido que eu tinha feito o roda-teto. Parecia uma casa de boneca. E eu falei: uau, como é que minha casa é bonita. Eu nunca tinha percebido. E como aquele cheiro estava impregnado no meu cabelo, na minha roupa, na minha memória. Eu fui tomar um banho. E quando eu entrei no box e abri o chuveiro, eu olhei para o chuveiro. Frio, morno, quente. E eu, uau! Eu posso escolher a temperatura do meu banho. Que coisa maravilhosa! Eu posso escolher a temperatura da água que vai me dar banho. Peguei o sabonete. Sabão com perfume. Hoje tem Dove, perfume hidratante. E eu falei: meu Deus, que delícia. Sabonete. Tomei o banho. Depois que eu tomei o banho, e eu saí do banho, me envolvi com uma toalha felpuda. E falei: meu Deus, que privilégio. Quando eu saí do banho, o João estava chegando. E eu olhei para o João e falei: marido, ele é tão lindo. E eu fui recebê-lo, acredito, de um jeito diferente. Ele: você está bem? Eu estou bem. Fui na geladeira, peguei um copo de água gelada. Glu, 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 que delícia. Água fresca num dia quente. E assim eu passei o restante daquele dia. E quando eu e o João fomos arrumar a cama, quando eu puxei a colcha, subiu aquele cheirinho de comfort. E eu passei a mão no colchão e falei: oh, Deus, obrigada, Senhor. Colchão, Senhor, cama limpa.
limpa, lençol cheiroso. E o João olhando para mim. Aí a gente se deitou e no fim da nossa cama tinha um banquinho com ventilador. E o João foi lá e ligou o ventilador. Oh Deus, ventilador, bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoa a família de quem inventou o ventilador. E o João virou para mim e falou assim: Helena, o que está acontecendo? Eu falei: está acontecendo, João, que eu sou milionário e não sabia. Eu tenho uma vida maravilhosa. Eu tenho mais do que eu mereço. Eu tenho um bom marido. Eu tenho uma casa com toda a estrutura que eu preciso. Eu tenho chuveiro, sabonete, toalha limpa, cama cheirosa, ventilador para me refrescar. Louvado seja Deus. Eu tenho tudo e muito mais. Uma gratidão envolveu o meu coração. Nunca mais eu vi as minhas coisas com o mesmo olhar. Mas às vezes é tão difícil. A gente coloca a lente de aumento naquilo que está dando errado. No problema, na luta, na adversidade. Eu tenho 4 filhos, cada um tem uma personalidade diferente. E às vezes um está me dando problema, mas eu não enxergo as bênçãos que eu tenho nos outros 3. O filho que te desafia, o filho que te dá problema, o filho que te forja a intercessora que existe em você. É aquele filho que tem toda a sua atenção. O problema ganha uma atenção tão grande que você não se alegra com as dádivas. Você não é capaz de elogiar um filho por uma atitude certa, porque você está sempre focada naquilo que está dando trabalho. O marido é um marido bom. É um marido íntegro, é um marido honesto, é um marido que tem feito o melhor por você, mas ele não é o Brad Pitt. E tem as mulheres, nós mulheres temos um grave problema. Um psicanalista amigo meu falou o seguinte, que mulher tinha que ser proibida de ver filme de romance até 45 anos. Porque a gente cria uma fantasia do homem príncipe encantado. O príncipe encantado não existe, gente, é sapo. Tem a porção sapo e a porção príncipe. E está misturado, igual a gente. Eles são perfeitos, como nós não somos perfeitas. Mas ao invés da gente se apegar naquilo que os nossos maridos têm de bom, naquilo que nos conquistou, naquilo que nos motiva, não. A gente pega o problema do cabra, põe a lente de aumento em cima, olha para o príncipe encantado, porque você não dorme com ele, por isso que ele é encantado. Você não dorme com o Brad Pitt. Ele é tão bom que largou a mulher dele para pegar outra. Tão bom que ele é. Mas isso a gente não vê. E a gente olha para o marido da amiga e fala: ai, ele é tão gentil, mas é vagabundo. O seu é trabalhador, é honesto. Para de se comparar. Valoriza o que você tem, o que Deus colocou na sua mão. Quando eu olho para o João, eu conheço todas as imperfeições dele depois de 26 anos. E ele conhece todas as minhas imperfeições. Mas ele é meu. Ele é o meu homem. E eu sou dele. Então que o resto morreu. O resto é anjo. Mas a gente fica tão insatisfeita. Depois vai chorar em cima do caixão. Teve um dia que eu estava lá reclamando de passar as camisas. Ô, gente, eu sou dona de casa, gente. E tem dia que a coisa estreita, não é? Eu estou numa fase dura com a cozinha, gente. Eu e as panelas estamos travando duelos. Porque tem umas fases que some a inspiração, a gente não quer saber de cozinhar. Mas tem que cozinhar, fazer o quê? Mas eu estava lá passando a roupa. E aí, me deu aquela canseira. Porque eu peguei aquela camisa que eu oro para o João não usar. Sabe aquela camisa que você passa pedindo assim: ó Deus, abençoa que ele só use ano que vem essa camisa?
E eu estava lá passando a camisa do João. E dentro de mim eu camisa abençoada. Vou queimar ela sem querer. Eu estou passando a camisa e o Espírito Santo é imbatível, gente. O Espírito Santo é o cara. Estou lá, a minha boca seladinha, mas dentro da minha alma, a tromba estava... Passar essa roupa. Aí, o Espírito Santo, porque não podia ser outra pessoa para me trazer aquele pensamento naquela hora. Eu estou passando a camisa do João e eu me lembrei dos meus 14 anos de idade. Fala sério, só podia ser o Espírito Santo para me levar tão longe. E eu me lembrei que o meu irmão estava com um amigo e eu gostava desse amigo. Achava o rapaz bonito, né? Aí o rapaz foi almoçar lá em casa no domingo depois do culto. Tirou uma camisa toda amarrotada dentro da mochila e falou assim, tem um ferro aí por perto? Pode me emprestar um ferro? Eu, pode deixar que eu passo. Peguei a camisa e fui passar a camisa com todo carinho. E eu passando a camisa para ele ver o quanto eu era prendada. E quando eu estava passando a camisa dele, eu falei assim, oh Deus... Me dá um marido para eu passar a camisa dele. Aí eu, Espírito Santo, o senhor pegou pesado comigo. Me lembrou da oração. A gente esquece das orações que a gente faz, mas o Senhor não esquece, não. E aí eu, ok, mas não parou por aí, não. Parou por aí, não. Aí ele foi um pouquinho mais fundo. Ele falou docemente assim dentro de mim. Tem muitas mulheres que gostariam de ter um marido para passar a camisa. Mas não tem. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Me perdoa, Senhor. Obrigado pelo João. Bendito seja o Senhor, porque eu tenho um marido para passar a camisa. É tudo uma questão de perspectiva. Seu marido está te dando trabalho? Não reclama dele, não. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Não fala mal do seu marido, não, que você está passando o seu atestado de incompetência para escolher. Você que escolheu. Ninguém te obrigou a casar. Agora chupa essa manga, bem. Agora, olha para ele e fala assim, eu vou achar o Brad Pitt, que está entendendo? Eu vou achar o homem bom. Eu vou me lembrar de como ele me conquistou. Eu vou colocar o foco naquilo que ele tem de bom. Ele é esforçado, ele é trabalhador, ele é bom pai, ele é estudioso. Acha uma coisa boa nesse homem, põe a lente de aumento aí. Não tira não, porque você também tem defeitos. Você também não é aquela mulher linda, cheirosa, com a cintura fina que ele casou. A coisa muda. Mantenha-se interessante e ache o que ele tem de interessante. Amém, gente? Mas o fato é que nós temos uma tendência muito grande para murmurar. Por que vocês acham que Deus mandou o povo rodear Jericó de boca fechada? Imagina um exército inteiro marchando ao redor daquelas muralhas gigantescas de Jericó, podendo falar. Jericó é impenetrável, cara. Você viu? Pois é, Josué tá piradão, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos sair fora. Nós vamos ser pulverizados, cara. E outra, qual que é a louca dele? Da gente ficar marchando. Qual que é de ficar marchando, cara? Eu já estou cansado. Tem um calo no meu pé. Não, por isso que ele falou. Silêncio. E aí abria a boca só para bradar e adorar. Oh, Deus é bom, poderoso, maravilhoso. E foi assim que eles conquistaram a cidade. Dando brados de louvor. Da
Da mesma maneira, outra história, o mesmo povo. O povo de Israel ficou 40 anos num trajeto de 40 dias. Por quê? Ó vida, ó céus, ó azar. O quê? Maná de novo? Anem? E as cebolas do Egito? A água está amarga? Ah, não, mas... Qualquer coisa, aquele povo abria a boca para reclamar. O mar abriu para eles passarem. Chega do outro lado, todo mundo dança. Daqui a pouco esquece. Vamos fazer um bezerro de ouro. Quando eu li a história do povo de Israel na Bíblia, eu falei, Deus, que povo obstinado. Por que o Senhor não trucidou esse povo? Por que o Senhor não queimou esse povo? Por que o Senhor não fulminou esse povo? Povo rebelde, povo reclamão. Deus falou assim, vocês são igualzinho. Eu faço milagre na vida de vocês nessa semana, semana que vem, vocês estão reclamando e achando que eu sou um Deus injusto. É a mesma coisa, vocês são assim, a história está retratada para a humanidade ser identificada nesse povo, e você vê de onde você tem que tirar o pé. Tira o pé da murmuração, tira o pé da reclamação, tira o pé na falta de fé, na incredulidade. Ontem nós falamos, o justo viverá pela fé. E aquele que confia, o negócio está descambando. 10.000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que eu tenho crido. E eu não vou reclamar. Porque a vontade de Deus para mim é que eu seja grata. E gente, eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente é agradecido, a vida fica leve. Você já chegou perto de alguém que só tem coisa boa para contar? Como é que você está, fulano? Está tudo bem, glória a Deus. Está na luta? Estou na luta, mas estou na vitória. Agora tem o Zuruca, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Você está bom? Não bem não. Mas semana passada você também não estava. A vida é dura. Você entra numa fila de banco, está todo mundo em silêncio. Se você fala, bendito seja Deus, por esse dia lindo que se manifestou sobre a nossa cabeça, todo mundo olha para você e fala, você é louca. A louca é crente, ó. Agora você entra e fala assim, olha o tamanho dessa fila, é um absurdo, isso é o PT. É isso mesmo, é o PT. É isso mesmo, queima, morre, é assim. Você reclama, você arruma parceiro. Nossa, e essa chuva? Ah, tá duro, não tá chovendo demais. E esse sol? Não chove, você viu? É a seca, é a seca. E a zika, e a chikungunya? A coisa tá... Só reclamação. E aí a gente vai ficando pesado. Porque o nosso propósito é confiar e agradecer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. É fácil a gente entender isso com a nossa mente. E na hora que você está me ouvindo, você entender e concordar comigo. Mas Deus está querendo nos tirar do lugar de ouvintes e nos levar para a vida. Para executar, vivenciar aquilo que a gente aprende. Sair da religiosidade aparente, hipócrita, e passar a desfrutar de um relacionamento com Deus, onde você coloca em prática aquilo que Ele te propõe. E é libertador, gente. Eu me lembro que, um tempo atrás, nós estávamos nos preparando para sair de viagem com os nossos filhos. Sabe aquela viagem que eu contei ontem que Deus falou não? Um tempo depois Ele falou assim... E nós estávamos saindo para essa viagem. E como nós somos uma família grande, chamamos 2 carros para nos levar para o aeroporto. Dividimos as malas em 2 carros, e 3 íamos no carro e 3 iam no outro. Os 2 carros já estavam com as malas dentro, e a gente voltou e estávamos na nossa sala, orando para Deus guardar a casa, para Deus ir adiante de nós nessa viagem. Eram 2 horas da tarde. O nosso portão estava aberto.
E quando a gente estava acabando a oração, a gente ouviu uma barulhada, o motorista gritando, e quando a gente sai, o carro da frente tinha sido levado por um assaltante. O assaltante pôs a arma na cabeça do motorista, na porta da nossa casa, às 2h da tarde, e levou o carro da frente com 4 das nossas malas. A minha mala, a mala do Miguel, a mala do Arthur e a mala da Sofia. E aí os meninos, e agora? João, o documento está com você? Tá. Vamos embora, a gente já estava atrasado para ir para o aeroporto. Mas mãe, a gente não tem roupa. Vamos sem roupa. Como é que a gente faz, mãe? Volta na gaveta e pega o que restou, mas não restou nada. A gente ia passar um mês nos Estados Unidos. Tudo que eles tinham de melhor, eles colocaram na mala. Eu falei assim, pega o que restou. E eu voltei, porque eu tinha que ministrar lá. Peguei, coloquei um vestido, um pijama, um sapato, vamos embora. E quando nós estávamos no carro, aí o João chamou um táxi. E eu, o Miguel e a Sofia fomos o João, o Arthur e a Clara foram no táxi, e eu, o Miguel e a Sofia fomos no carro que estava esperando a gente. E aí o motorista que estava dirigindo estava abalado, o Lucas, hoje ele é nosso motorista, dirige para a gente. E o Lucas é um menino jovem e ele está desviado do Evangelho. E ele estava assustado. E agora? Como é que vai ser? Eu falei assim, Lucas, eu não quero pensar no que eu perdi. Eu quero pensar no livramento que Deus deu, porque a gente podia estar chorando em cima do Charles agora, o outro motorista. Deus deu livramento, poupou o Charles. Coisa, Deus dá de volta. Foi ele que deu a primeira vez, ele dá a segunda. E aí fomos para o aeroporto, mas assim, os meus filhos estavam abatidos mesmo. O Miguel, na mesma hora, murchou, e ele é um menino muito alegre. Acabou a graça da viagem. E eu comecei a cantar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí o Miguel e a Sofia começaram a cantar junto. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Aí eu olhei pelo retrovisor. Quando eu olhei pelo retrovisor, os olhos do Lucas estavam marejados. Eu falei, vou parar não. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar, o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor, a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti.
te adoro, Deus de amor. A atmosfera virou. Esses meninos desceram do carro, parecia que não tinha acontecido nada. Eles estavam alegres, fazendo piada. Os meninos que estavam no outro carro, a Clara e o Arthur, ficaram olhando para o Miguel e para a Sofia. Veio um óleo de alegria, um renovo sobre nós, simplesmente porque a gente ousou adorar a Deus no meio de uma luta, no meio de uma batalha. Eu não sei o que a compositora da canção, com muito louvor, estava passando, mas Deus deu a ela uma chave. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura de geração em geração. A gente tem que aprender que quando a gente agradece, a gente libera o acesso a Deus. Quando a gente libera, a gente adora, a gente traz o céu para mais perto da gente. Quando a gente agradece no meio da tribulação, mesmo quando você não está entendendo nada, mesmo quando se você não está vendo motivo de agradecer, ainda assim o Senhor é digno de ser adorado. E a sensação que eu tenho, gente, é que quando a gente adora a Deus no meio da adversidade, Ele se ergue do trono e fala: uau! Ela tem todos os motivos para estar reclamando, mas ela está expressando a sua confiança, a sua fé. Ela está declarando que a alegria dela sou eu. Não depende das circunstâncias, depende de mim. E o Senhor vem com consolo, com refrigério, e nem sempre Ele vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. Feche os seus olhos e pense quantos motivos você tem para bendizer o Senhor. A gratidão antecipa o milagre. Todas as vezes que a gente vê vários episódios, Jesus foi multiplicar os pães e os peixes. Ele não pediu: Pai, multiplica. Ele falou: Pai, eu te dou graças. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele falou: Senhor, ressuscita Lázaro. Ele falou: Pai, eu te dou graças. Quando Ele estava dando o próprio corpo dele para ser moído, em nosso favor, para a nossa salvação, Ele disse: Pai, graças te dou. Ações de graças antecipam o milagre. Ações de graça nos dão rápido acesso a Deus. Ações de graças tornam a nossa vida leve. Oh, Senhor, nos perdoa a murmuração, Senhor. Nos perdoa a ingratidão, Senhor, que concebe a inveja, que concebe a disputa, que concebe a cobiça. Os homens estão sendo destruídos pela insatisfação desde que o pecado entrou no Éden. Insatisfeitos com seus casamentos, insatisfeitos com seus empregos, insatisfeitos com seus salários, insatisfeitos com a riqueza que já têm. Exploram o pobre, abusam a viúva e ainda não estão satisfeitos. A corrupção existe por causa da insatisfação. Nos leva de volta, Senhor, para o lugar da gratidão. Ações de graças. Ações de graças. Eucaristeu. Ações de graças. Eucaristia. A palavra Eucaristia vem de ações de graças. Bendizei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios continuamente. Quando eu tiver motivos para agradecer, e quando eu não tiver motivos para agradecer, eu vou agradecer. Eu não sei que circunstâncias que você está vivendo na sua vida hoje. Qual é o seu problema, qual é o seu conflito, qual foi a traição que você está passando por ela. Mas a gente viu ontem
que Deus vai permitir a adversidade na nossa vida. Deus vai permitir o deserto na nossa vida. O maravilhoso é que nada será desperdiçado. Nada terá sido em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos sair do nosso deserto, da nossa tribulação, da nossa tempestade, forjados, fortalecidos, mais apegados a Ele. Fique de pé no seu lugar. Segure a mão da mulher que está ao seu lado. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem te confiado. Agradeça pela família que Ele te deu. Pelo marido que Ele te confiou, pelos filhos. Agradeça a Deus pelas lutas. Agradeça a Deus pela fornalha. Agradeça a Deus pela bigorna, pelo martelo, pelas mãos do oleiro, que te apertam, que te deixam desconfortável. Agradeça. Eu acredito, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu descanso, Senhor. Eu não estou entendendo nada, Deus, mas eu confio no Teu amor. Eu confio no Teu amor. Eu confio no Teu amor. Venho te amar. Mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Não, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Levante as suas mãos agora com palmas lá no alto assim.